Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 2 de dezembro já, né, pessoal? Quarta-feira, dia 2 de dezembro. Falta só 23 dias para o Natal. Vamos lá, vamos começar a corrigir essas atividades, porque tem bastante atividade aí para corrigir. E vocês têm que estar com todas essas atividades corrigidas entre hoje e sexta-feira. Então, começando aí na página 329, a primeira aí, ele diz lá: o filme Guerra nas Estrelas é uma famosa produção cinematográfica. No desenrolar da história, ocorrem confrontos no espaço sideral. Durante os confrontos, as espaçonaves produzem ruídos como se estivessem aqui em nosso planeta, e é possível escutar os sons de bombas e tiros lançados por elas. Sabendo que no espaço sideral o que predomina é o vácuo, a sonoplastia desse filme está correta? Justifique sua resposta. Não, né, pessoal? Sonoplastia não está correta, porque não é possível escutar os sons no espaço. Então a resposta é: não está correta, porque não é possível escutar o som no espaço. Então a sonoplastia desse filme aí está errado, né? De acordo com a ciência. Só em filme mesmo que a gente vê esse tipo de coisa. 2. Observe a tirinha e responda as questões. Então tem lá, né? Mônica e Cebolinha. Cebolinha chorando porque machucou o dedo. Mônica já corre lá com a, a maletinha dela. Só que, o que ela faz? Ela tampa a boca dele, né? Com esparadrapo em vez de cuidar do dedo dele. Então, olha lá. Número A. Quando o Cebolinha está gritando, suas cordas vocais vibram. Explique como essa vibração chegou às orelhas da Mônica. Como que chegou? Fizeram, né, as cordas vocais do Cebolinha fizeram vibrar as moléculas de ar que estavam ao seu redor, formando ondas sonoras que chegou até a Mônica, chegou até as orelhas da Mônica. Então a resposta é essa. É essa, pessoal. As cordas vocais do Cebolinha fizeram vibrar as moléculas de ar ao seu redor, formando ondas sonoras que chegaram às orelhas da Mônica. Escreva o nome das estruturas presentes nas orelhas encarregadas de captar as ondas sonoras produzidas. Pavilhões auditivos. Então a resposta é só isso, pessoal. Pavilhões auditivos. Ele não está pedindo para explicar nem nada. 3. Em uma aula de ciências, Fabrício afirmou que os ductos semicirculares se relacionam à audição. Você concorda com essa afirmativa? Por quê? Não. Os ductos semicirculares se relacionam ao equilíbrio do corpo e não à audição. O que se relaciona à audição são os tímpanos, pessoal. Ou o tímpano, né? De cada orelha. Cada orelha tem um tímpano, que é aquela membrana. Então, esses tímpanos que estão na orelha, que relacionam, né? As ondas que estão relacionadas com as ondas sonoras. É o pavilhão auditivo. Então, a resposta é não. Os ductos semicirculares, eles estão relacionados ao equilíbrio do corpo e não à audição. 4. O brinquedo da figura ao lado
é comum em parques de diversões. Nunca que eu entro no brinquedo desse. Quando saímos de um brinquedo como esse, sentimos tontura e podemos perder o equilíbrio do corpo por determinado tempo. Explique por que isso ocorre. Quando nosso corpo gira, o líquido dentro dos ductos semicirculares também gira. E quando a gente para, esse líquido continua girando. Por isso que, enquanto o líquido não parar, a gente vai ter a sensação de que está girando. Tá? Então, vou repetir aí. Quando o nosso corpo gira, o líquido dentro dos ductos semicirculares também gira. E quando paramos de girar, o líquido continua girando. E nós temos a sensação de que continuamos girando. 5. Leia o texto a seguir. Você sabe quantas vezes o olho humano pisca por minuto? Em uma conversa, os interlocutores piscam uma média de 22 vezes por minuto. Quando alguém lê a frequência dessa piscadela, se produz 12 a 15 vezes por minuto. Porém, quando se está sentado diante de um computador, os olhos piscam menos de 5 vezes por minuto. Isso aumenta a fadiga ocular e mental. Verdade, né, pessoal? Você está em frente ao computador ou com o olhar fixo lá no celular, você pisca muito menos, tá? Porque a atenção está toda voltada, a sua atenção está toda voltada para aquilo ali. Vamos lá. Explique por que o ato de piscar é importante para os olhos. Quando piscamos, quando piscamos, as pálpebras fecham, né? E protegem o bulbo ocular da entrada de poeira e outros materiais. E também o ato de piscar vai espalhar a lágrima, né, dentro do olho, para poder ficar tudo úmido, tá? Qual a importância das lágrimas para a saúde dos olhos? As lágrimas lubrificam e umedecem os olhos, evitando o ressecamento, né? Ela também limpa, né, os olhos. E com isso vai proteger de infecções causadas por fungos e bactérias, como se ela lavasse os olhos, né? E aí vai proteger de fungos e bactérias. 6. Retomando o que você aprendeu sobre as funções das estruturas do bulbo do olho e a formação da imagem, responda ao que se pede. Quando estamos em um ambiente escuro e repetidamente passamos para outro local onde muita iluminação, não conseguimos enxergar com nitidez. Explique por que isso acontece. Porque quando estamos num local escuro, pessoal, para compensar a falta de luz, as pupilas se dilatam e aí quando a gente se desloca rapidamente para um local com muita iluminação, esse excesso de luz entra nos olhos e atrapalha a visão. Vamos repetindo. Quando estamos em um local escuro, com falta de luz, né? A pupila dos nossos olhos se dilatam. Para quê?
para poder aumentar a capacidade de iluminação. Só que quando a gente entra, a gente está lá, a pupila está aumentada, né? Quando a gente entra rapidamente no local onde tem luz, esse excesso de luz entra nos nossos olhos e atrapalha a visão. B. Explique como os nossos olhos reagem para amenizar o problema mencionado na questão do item A. Para amenizar esse problema, o diâmetro das pupilas diminui. Então, como que o olho age? Diminuindo a pupila. Se ela está aumentada, diminui a pupila para entrar menos luz. C. Identifique a estrutura do bulbo do olho responsável pelos movimentos da pupila mencionados nos itens A e B. Íris. Então, marquem aí, íris. Terceiro quadradinho aí, pessoal. Desculpa aí. Vamos lá. 7. Joana consegue ler facilmente os textos do livro que está sobre a sua carteira a 14 centímetros de seus olhos. Porém, vai precisar mudar de lugar na sala de aula, pois a sua carteira fica a aproximadamente 9 metros de distância do quadro. E nessa distância ela não consegue ler o que a professora escreve nele. A. Provavelmente Joana está com um problema de visão denominado, não consegue ver a distância, pessoal, é a miopia. O quarto quadrinho aí, miopia. B. Identifique com um X a causa do problema de visão que pode estar atrapalhando Joana de enxergar o que está escrito no quadro. O que causa então a miopia, né? Na realidade, esse primeiro quadradinho aí, vocês podem assinalar, pessoal. O bulbo do olho é mais longo que o normal, tá? O bulbo do olho é mais longo que o normal. Página 331. 8. No Brasil existe a lei seca. Essa lei determina que as pessoas não devem dirigir após ter ingerido bebidas alcoólicas. B. Explique por que é importante cumprir a lei mencionada acima, comentando a ação do álcool sobre o sistema nervoso. Bom, por quê? Pode causar acidentes, né? Porque o álcool atrapalha o sistema nervoso no comando do corpo, a pessoa perde o controle dos movimentos e o equilíbrio do corpo. Perde também a capacidade de raciocínio, age sem muita noção do que é certo ou errado. B. O álcool é uma substância psicoativa que prejudica o funcionamento de várias áreas do sistema nervoso. Levando em conta que a pessoa alcoolizada perde o equilíbrio do corpo, além do cérebro, qual órgão do encéfalo é afetado? Justifique sua resposta. O cerebelo, né? Porque é o órgão do encéfalo responsável pelo equilíbrio do corpo. Então, o cerebelo, porque ele é o órgão do encéfalo responsável pelo equilíbrio do corpo. Nessa mesma página aí começa a tarefa. Retomando as funções das estruturas pertencentes à orelha humana, observe a figura e responda as questões. Escreva o nome e a função da estrutura responsável pela letra I. Então, a estrutura é a tuba auditiva. Função: permitir que o ar entre na orelha média e saia dela,
equilibrando a pressão externa com a pressão de dentro da orelha. Então é lá, ó, pessoal. Tuba auditiva. Função: permitir que o ar entre na orelha média e saia dela, equilibrando a pressão externa com a pressão interna, com a pressão dentro da orelha, né? Ou pressão interna. B. Identifique com um X a estrutura que apresenta células receptoras de estímulos sonoros. Vai ser o que está no B, pessoal. Achem aí a estrutura do B. Pode fazer um xizinho nela aí, onde está a letra B. C. Escreva o nome das estruturas que formam a orelha interna: vestíbulo, cóclea e ductos semicirculares. Repetindo: vestíbulo, cóclea e ductos semicirculares. D. Pessoal, eu fiz errado aí. Voltando lá. Lá na B, identifique com um X a estrutura que apresenta células receptoras de estímulos sonoros. É a letra H. É onde está o H que vocês devem marcar o X. Na C, na D é que é aonde está a letra B, que é para fazer um círculo. Olha lá, ó. Circule o ponto correspondente à estrutura da orelha média, responsável por passar vibrações para os ossículos martelo, bigorna e estribo. A alternativa D é que é para fazer um círculo. Então é um círculo lá onde está a letrinha B. E aonde está a letra H, que é ali na B, é onde você tem que fazer o X. 2. Essa 2 aí, pessoal, vocês tinham que fazer um texto, né? Explicando como que acontece o mecanismo da audição. Então aí é um texto que quem fez tirou foto, mandou para mim, eu li e tal, né? Então isso daí não dá para ver agora. Isso daí vocês mandaram lá para mim. 3. Quando as ondas sonoras produzidas pelo motor de um avião a jato chegam às nossas orelhas, são captadas pelo pavilhão auditivo e seguem pelo meato acústico externo, atingindo o tímpano. Isso faz essa membrana vibrar intensamente e enviar essas vibrações para os ossículos da orelha média, martelo, bigorna e estribo. Levando em conta que as vibrações são intensas, explique de que forma esses 3 ossículos protegem a orelha. Como que eles protegem? Esses 3 ossículos, pessoal, eles se ligam a músculos que controlam os seus movimentos. Então, os ossículos se ligam a músculos que controlam os seus movimentos. Aí vamos começar então agora aí, pessoal. A página 332. Você aprendeu. Aí nós temos lá, ó. Vamos retomar o que foi visto nesta unidade. Complete as lacunas do esquema abaixo. Sistema nervoso e sentidos, audição e visão. Audição. A audição é o sentido que nos permite ouvir os sons. Os órgãos que apresentam células receptoras de ondas sonoras são as orelhas. O cérebro é o órgão do sistema nervoso encarregado de interpretar os estímulos sonoros e formular o som. Para fins de estudo, as orelhas se dividem em orelha externa, orelha média,
e orelha interna, ou um labirinto, né? Distúrbios no labirinto podem causar uma doença denominada labirintite. Além da função da audição, as orelhas também auxiliam no equilíbrio do corpo. Então ficou primeiro, para a primeira lacuna aí para preencher, ficou ouvir, a segunda, orelhas, a terceira, cérebro, lá na quarta, orelha média, na quinta, orelha interna e o último, equilíbrio. Pois ele está falando lá, visão. A visão é o sentido relacionado à percepção dos estímulos luminosos. Por meio desses estímulos, enxergamos o que nos rodeia. Os órgãos responsáveis por receber os estímulos da visão são os olhos. Para a formação da imagem no bulbo do olho, é necessário que a luz refletida dos objetos penetre em nossos olhos, ou seja, na ausência de luz, não há formação de imagem. O cérebro é o órgão do sistema nervoso encarregado de interpretar os estímulos luminosos e formular a imagem. Alterações no bulbo do olho ou em suas estruturas causam problemas de visão como miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e catarata. Então, essa parte de visão ficou lá. A primeira lacuna, luminosos, depois olhos. Quem colocou no lugar de olhos aí bulbo do olho também tá certo, tá, pessoal? Depois, a terceira lacuna, sistema nervoso. E a última lacuna aí ficou miopia, vírgula, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e catarata. Pessoal, então aí faltou o quê? Faltou esse para finalizar, tá? Que não vai dar tempo de fazermos nessa aula. Mas sexta-feira dá tempo da gente fazer isso daqui e fazer uma revisãozinha aí bem rápida, tá bom? Então por hoje é só. Até mais, pessoal.